E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Nós vos cumprimentamos, desejando-vos saúde, paz, alegria e mais que este dia seja uma bênção na vida de cada um. Que este Deus maravilhoso de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória, que coisa maravilhosa, nos chamou à sua eterna glória. Pense um pouquinho sobre esse chamado. Às vezes a gente é chamado para fazer muitas coisas, boas até, né? Só coisas más que a gente se refere. Não, há coisas boas. Chamados e de repente aquilo dá algum problema. E quantas coisas, quantos lugares que as pessoas vão e saem de lá chateados, mesmo sendo coisas boas. Chamados por Deus, vos chamou à sua eterna glória. Então veja, meu irmão, minha irmã, jovens, jovens, vocês são o estandarte futuro da igreja. Observe esse chamado aí. Moças e moços, adolescentes, vocês são chamados por Deus. Observe esse chamado. Alguém chama para ir em tal lugar e às vezes prontamente a gente, vamos, estou aí, eu vou contigo. Mas Deus está nos chamando para algo glorioso, celestial, maravilhoso, acima de qualquer coisa que possamos ganhar aqui neste mundo. Esse chamado de Deus, quando ele é aceito, recebido, abraçado no coração, ele leva a pessoa a renunciar tudo aquilo que é mundano. Observe bem isto. Mas se não é chamado, é apenas influenciado, vai ter muita dificuldade em renunciar o mundo e suas coisas. Mas se recebe o chamado lá no coração, quando Jesus expressou o que a gente costuma repetir este versículo: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. É chamado. Agora, observe bem, se você não está contrariando também este chamado. Tudo bem, sou chamado, Deus me chamou e eu fico feliz demais. Mas e os demais chamados que vêm por fora depois? No mundo? Os amigos? Os influenciadores? Porventura não tem levado você, não tem levado-nos a relaxarmos um pouquinho deste chamado que Deus nos fez? Porque Deus nos chama para uma vida pura e imaculada. Depois de haverdes padecido um pouco. Então, quando chega esse parte do versículo, padecido um pouco, mas quando chega aquele momento, então nós desistimos. Alguém falou algo e aquilo foi errado, eu não concordo com o que ele falou. Então você esfria, esquece do seu chamado. Para que você foi chamado? Até ouvir alguém falar coisas que você não gostou?
Você foi chamado até ouvir alguém te chamar a atenção e você não concordar? Ele vos chamou à sua eterna glória. Nós fomos chamados para a eterna glória. E nesse chamamento, ou nesse chamado, melhor, sim, fica melhor, depois de nós havermos padecido um pouco, provados, purificados, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Não sou eu que vou aperfeiçoar ninguém, não vou aperfeiçoar nem a mim mesmo. Eu vou passar por provas para que haja um aperfeiçoamento. Eu vou ser testado. Eu vou ter que mostrar que eu amo o Senhor. Quer dizer, então quando o marido dá tudo o que a esposa quer, ela não vai ser, não é um teste ver se o ama. E vice-versa, quando a mulher atende ele em tudo, não vai provar que ele a ama. É quando há algo que ele não gostaria, fica chateado, nervoso, porque ela não fez aquilo que ele queria e vice-versa. Quando o filho prova que ama o pai, é quando ele diz não a ele, e mesmo assim ele diz, é meu pai. Ele sabe o que está fazendo. Então vejam bem, é muito gostoso este versículo, é muito maravilhoso se nós pararmos e pensar sobre ele. Pense um pouquinho. A Ele e ao Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Ele não te chamou para caminhar com Ele até ali e depois te descartar, não. Os homens fazem isso. Eles descartam os outros. Enjoei desses camaradas, vou descartar, eu posso. Eu vou queimá-lo e vou ignorá-lo e vou mandá-lo para o pastinho, né? Alguém me disse uma vez que eu seria jogado para o pastinho. Vai ser descartado. Ontem eu conversei com esta pessoa que há muito tempo a gente não conversava. Ela mudou do Brasil e ela disse assim, olha, vai acontecer com você igual aquele cavalo velho que eles descartaram, jogaram para um pastinho para que ele morresse ali, com um pouquinho de pasto e um pouquinho de água. Esse é você. Bom, mas Deus não é esse tipo de pessoa. Deus, quando chama, Ele chama para a sua eterna glória. Pense nisso. E dê glória a Ele. Se você estiver passando por uma dificuldade, isso é simplesmente um pouquinho de padecimento para que você chegue à perfeição. E agora, alguém te descartou? E se foi Deus que permitiu? Para que você fosse aperfeiçoado, aprendesse uma lição e aperfeiçoasse. E às vezes as pessoas fazem as coisas e não sabem por que estão fazendo aquilo. O próprio Nabucodonosor foi chamado, acho que em 3 ou 4 ocasiões por Deus, de seu servo. Olha aquele rei do qual falamos ontem, que ensoberbeceu o seu coração. Você vê, porque Deus usou umas 3 ou 4 vezes e foi chamado ele de seu servo para punir a Israel. Punir a Israel e sofrer a pena. Deus levantou Faraó para isso, para maltratar Israel, maltratar, gente. Vejam bem, ele cresceu, ele se tornou um poderoso faraó para aquilo. Nabucodonosor se tornou grande para finalidade. Com toda coisa, tudo vem do Senhor. Então a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Agora, quanto a sofrer, você deve sofrer. Toda a humanidade sofre. Toda a humanidade sofre insegurança, sofre dificuldades, sofre ansiedade, sofre ociosidade, sofre depressão, sofre angústia, sofre perda. Mas você está sofrendo por causa de quê?
é pelo chamado de Deus. Não, mas toda a humanidade está sofrendo, não são somente aqueles que são chamados por Deus. Porque se Deus desse um mundo aqui diferente para os seus filhos, vocês não vão ter que trabalhar, vocês não vão ter que sofrer decepções, vocês não vão ter que sofrer afrontas, vocês não vão ter que sofrer abandono, vocês não vão ter que ser ignorados, todas as pessoas vão amar vocês, vão tratar bem, vão suprir vossas necessidades, vocês não vão padecer necessidade nenhuma. Todos seriam seguidores, né? Mas ele deixa todos passarem na mesma condição. Todos têm que submeter à obediência à palavra. Mas fazer o quê? Se as pessoas não querem sofrer por causa das palavras, todo jeito vão sofrer. Sofrer desejos. Tem pessoas que se angustiam, sofrem do desejo de ganhar na loteria e jogam anos e anos e anos e anos e enquanto eu não ganhar, eu não sossego, eu não paro. Ele está sofrendo uma angústia com o desejo de ficar rico, milionário. Estão vendo? Ah, mas eu sou pobre, por isso que eu estou sofrendo. Não, tem gente que é rico e está sofrendo. Desejo de ficar mais rico. Porque quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com ele sempre vai ter desejo de mais. Ele sempre vai querer mais. Porque o seu amigo ao lado tem mais, porque o seu vizinho tem mais, ele quer chegar lá. Ele quer alcançar também isso lá. Compreenderam? Mas vejam bem, meus irmãos, um conselho de Paulo a Timóteo também. Ele diz assim sobre esse sofrimento: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Agora, Deus te chamou para fazer parte do seu exército. Do seu exército. E no exército de Jesus Cristo, tem essas aflições. Agora você milita no exército de Cristo. Você é treinado para isso. Você sabe suportar a aflição, a prova. Então ele diz no verso 4: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ah, eu estou nesta milícia, eu estou neste combate por interesse a alguma moça, a algum moço. Isso aí você não está militando legitimamente. Os que militam legitimamente, eles estão chamados por Deus para tal função. Então ele sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Porque lá no seu coração, ele ouviu o chamado de Deus. Ele não foi por influência. Ele não está ali pelo segundo interesse. Pense sobre isto. Isto é maravilhoso demais para nos animar, a nos encorajar quando nós estivermos passando por um momento de aflição. Deus prepara tudo para os seus filhos. Agora vamos ali ao verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos.
Se sofrermos, também com ele reinaremos. Mas agora, vejam bem, se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele não vai se tornar um infiel. Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, a quem nós estamos servindo? A um Deus fiel. A um Deus fiel. Sofre as aflições como bom soldado. Sofre pela justiça, ou sofra pela justiça. Porque pela injustiça, pela causa da mentira, por causa da mentira, do roubo, o mundo está sofrendo. Não são só os que servem a Jesus que estão sofrendo, não. Eles estão sofrendo por causa das consequências da injustiça praticada. Pois você vê alguém sofrendo, todos estão sofrendo por causa da injustiça, outros estão sofrendo por causa da justiça. Mas se você sofre por causa da justiça, por causa da sua chamada, como diz aqui no verso 10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E eu oro pedindo ao Senhor Jesus Cristo que abençoe a todos os meus irmãos, minhas irmãs, das crianças, das menorzinhas, dos bebezinhos de braço, até o mais alcançado em idade, suprindo as necessidades de todos. Em nome de Jesus Cristo, amém.